Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, o propósito de missões. Essa nossa lição está dividida em dois tópicos principais que são: primeiro, o alvo da obra missionária; segundo, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Nosso texto áureo se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A nossa verdade prática diz que pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A palavra-chave é propósito. Primeiro tópico, o alvo da obra missionária. Primeiro subtópico, o fundamento da realidade salvífica. Então são três palavrinhas aqui: fundamento, realidade e salvífica. Vamos fazer o processo inverso aqui. Vamos falar primeiro de salvação, depois da realidade, depois do fundamento, tá ok? Então o primeiro aqui, precisamos entender que a salvação é uma necessidade. Pode dizer, eu preciso ser salvo do quê? De quem? De onde? Então Romanos 3,23 vai falar para você. Porque todos pecaram, todos, sem distinção de pessoas, e destituídos, desligados estão da glória de Deus. É o que Paulo está dizendo quando ele escreveu aos Romanos. Todo mundo pecou, então todo mundo tem uma necessidade de ser salvo. Mas ser salvo de quê? Ser salvo de onde? Ser salvo do inferno, porque nós nascemos condenados à morte. E o pior, além de morrer o nosso corpo, pode ser a nossa alma ser lançada no inferno. Isso que é pior. Então Paulo está dizendo aqui, todos pecaram e destituídos, desligados estão da glória de Deus. Então nós precisamos retornar ao Senhor para que possamos habitar com Ele por toda a eternidade. Aí vem o segundo, precisamos entender que a salvação é uma realidade. Então João 3,16 e 17 vai dizer assim: porque Deus amou, isso aqui você conhece de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, perecer, tá vendo? Perecer, sofrer, sofrimento eterno, mas tenha vida eterna. Então, ele falou perecer e falou vida eterna. Então, existe um sofrimento e existe uma vida. Esse sofrimento é eterno e essa vida é eterna. Então, ambos são eternos. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então existe uma condenação e existe uma salvação. E ambos também são eternos, uma condenação eterna e uma salvação eterna. 3. Precisamos entender qual é a base da salvação. Agora vem o fundamento, aquela palavrinha fundamento, né? Qual que é a base da salvação? É Jesus. Então todo fundamento, toda base é Jesus. Tudo que nós formos construir tem que ser em cima dessa base, esse fundamento, que é o próprio Jesus. Mateus 7, do 24 ao 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ouve e coloca em prática, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva. Pode ver que aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa acontece com aquele que edifica na rocha e aquele que edifica sobre a areia. A mesma coisa acontece. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então você pode ver que a tribulação, ela vem de cima, ela vem por baixo e ela vem dos lados, nas laterais. Então a chuva, os rios e os ventos, ok? Então a tribulação, ela vem de todos os lados, independente se a sua casa está na rocha ou se a sua casa está na areia. Então onde for o seu firmamento, na verdade a rocha quem é? A rocha é Cristo. Então se o nosso fundamento for em Cristo, vai cair chuva, vai correr rio, vai soprar vento, mas nós vamos continuar firmes. Agora, se o nosso fundamento for areia, ou seja, qualquer outra coisa que não seja Cristo, vai acontecer a mesma coisa, só que a diferença é o final. Qual que é o final? O final é que essa casa vai cair, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa da mesma forma que aconteceu com a outra, e caiu.
e foi grande a sua queda. Olha o problema aí. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Peraí, o fundamento já está lá. E qual que é a continuação do versículo? O qual é Jesus Cristo. Então Jesus, o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, ele é o fundamento. Nós só podemos construir em cima dele. Nada mais do que isso. Nada fora disso. Nenhum outro fundamento. Olha Atos 4,12, o que diz? E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o único que pode nos conceder a salvação é o próprio Jesus. Em Apocalipse 5 tem um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas por causa do sangue de Jesus. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens. Olha só a multidão que está falando aqui. Homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, povo da terra inteira, de todos os tempos, desde Adão, vamos colocar aqui, desde Abel, a primeira pessoa que morreu, até o arrebatamento da igreja, até o final. Então ele viu toda essa multidão reunida. Então a tribo, língua, povo e nação é do mundo inteiro. Então é possível nós percebermos o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis, ou seja, desde o princípio. Nós estamos lendo em Apocalipse, não é? Mas desde o princípio Deus já queria redimir o homem. Gênesis 3, 8, 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. A viração do dia para o judeu é às 18 horas. Então 18 horas já começa o novo. É como se fosse a meia-noite para nós. 18 horas para eles é como se fosse a meia-noite para nós. Então 18 horas é a viração do dia para o judeu. Então nesse horário aqui o Senhor estava passeando, Deus estava passeando pelo jardim. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, então eles haviam pecado, aí agora se esconderam. Então quem tem problema com o pecado é Deus ou é o homem? Quem tem problema com o pecado é o homem. Deus não tem problema com o pecado, porque se Deus tivesse problema com o pecado, ele não desceria. Ele desceu da mesma forma que ele fazia. Sempre ele fez e ele continuou fazendo, mesmo o homem tendo pecado. Agora, o homem vinha de encontro ao Senhor. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele se escondeu. Ao invés dele vir ao encontro do Senhor, ele se escondeu. Então, é o homem que tem problema com o pecado e não Deus. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, por que esse versículo? Porque aqui nós já podemos ver Deus indo atrás do homem. Mas como, Valdecir, que você está vendo isso daí? Através da sua palavra. Então Deus está enviando a sua palavra de encontro ao homem, para que o homem possa ouvi-lo e possa retornar. Quem que é a palavra? A palavra é o Cristo, não é? A palavra não é Jesus? Então Deus estava enviando a sua palavra para que o homem retornasse a ele. Desde Gênesis, irmão, desde Gênesis nós já vemos Deus querendo salvar o homem. A salvação é resultado produzido pela obra de Cristo lá no Calvário, ou no Monte Caveira, lá naquela cruz que foi fincada lá com Jesus pendurado nela. Então, a nossa missão é anunciar essa realidade divina, o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, o derramamento de sangue de Cristo para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar. Então, nossa missão é anunciar essa realidade salvífica a quem? A todo ser humano, todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que nos rodeiam. Ainda que eu não vá para a obra missionária, ainda que eu não vá fazer missão fora, onde eu estiver, eu sou um missionário, porque eu tenho Cristo no meu coração. Então as pessoas sem Cristo é o campo missionário que nós devemos atuar. Segundo subtópico, fala sobre um propósito global. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa aqui é a fórmula do batismo, é a forma como se deve batizar. E versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Você pode ver que eu estou grifando aqui o todo, né? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus nos mandou a ensinar, a pregar a sua palavra, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz também: eu vou estar com vocês o tempo todo. Enquanto você estiver, eu vou estar fazendo. Enquanto você estiver comigo, eu estarei com você o tempo todo. Confirmando os sinais também. Lá em Marcos vai falar isso. Confirmando os sinais que vai se operar através das suas mãos. Então, a palavra
toda, ou todas, ou todos, ela traz a mesma conotação de alcance que encontramos lá em Apocalipse 5, ó, povo de toda raça, tribo, língua, nação, lembra? Então, é a mesma conotação, é o mesmo sentido. Então isso nos remete ao princípio universal da nossa missão. Ou seja, qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho a todos os povos. Então, se ele viu o povo de todas as nações, todas as línguas e tribos, por quê? Porque nós estamos pregando para todas as nações, tribos e línguas. Então, nossa missão é pregar o evangelho a todos os povos. 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o evangelho, é o nosso textual novamente aqui, tá? Não tenho de que me gloriar, pois me é imposta. A palavra imposta aqui significa é exigida, é forçada, me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aqui a tradução é Almeida Corrigida e Fiel. Vamos ler na Almeida Revista e Atualizada, só para ver uma diferencinha aqui. 1 Coríntios 9:16 ainda, tá? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa, ó, mudou a palavra aqui, tá vendo? Me é imposta, agora pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Agora tem uma outra versão aqui, nova versão transformadora, que é a NVT, 1 Coríntios 9:16, continua aí, tá? E no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ó, impelido é empurrado, impulsionado por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Então fica aí essas três versões para você ver a diferença das palavrinhas aí, entender certinho o que Deus quer dizer com isso. Então o nosso dever básico é de pregar o evangelho. Para quem, Valdecir? Para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. O resumo desse tópico diz que o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Lembra a abrangência, o alcance? Então, todo cristão, em todo mundo, onde houver um cristão, ele tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Esse é o nosso segundo tópico. Qual a nossa disposição? Qual é a nossa disposição? A pergunta aqui do primeiro subtópico. A vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução da ordem de pregar em todo mundo. Olha só, mas pregar o quê? Ó, cuidado com isso, tá? Mateus 24:14. E este evangelho do reino, olha só, tá bem claro aqui, Jesus, palavras de Jesus, ele que falou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, qual que é a nossa disposição para fazer esse trabalho? A vinda de Jesus está condicionada a isso, não está? Então qual que é a nossa disposição para isso? Ó, então, à luz desse desafio, o que nós temos feito em prol do reino de Deus? Porque nós temos que orar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos que Ele venha, mas para Ele vir tem mais uma condição, além dessa, né, essa aqui é uma, né, tem outras condições, mas tem algumas condições, essa aqui é uma delas. O que nós estamos fazendo diante dessa condição para que o reino de Deus realmente venha? Será que nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer? Eclesiastes 9:10 diz assim, ó, tudo, ó, de novo, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que vier na tua mão para fazer, você vai fazer conforme as tuas forças. Você vai dar o seu melhor. Ah, mas fulano faz melhor do que eu. Não importa se fulano faz melhor que você, não importa se ciclano faz melhor que você, não importa se você faz melhor que o fulano ou que o ciclano, não importa. O que você tem que fazer você tem que fazer o melhor de você, você tem que dar o melhor de você, você tem que usar o máximo das tuas forças para fazer aquilo que está na tua mão, sem se importar com A ou com B. Faça o melhor que você puder fazer, mesmo que não seja melhor que o fulano, mas é o melhor que você está fazendo, então é o suficiente para o Senhor. Segundo aos Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está se incluindo. Então, ó, eu estou incluso e você também está incluso. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, ó, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos vamos passar por este julgamento e vamos ser para receber
o que nós tivemos feito, a obra do que nós tivemos, toda a obra que nós tivemos feito, nós vamos receber, toda a obra que nós tivemos feito por meio, através do corpo. Então, o tempo que nós temos para fazer essa obra é enquanto nós estamos vivos, é enquanto nós estamos dentro desse corpo, porque depois que houver a separação, espírito, alma e corpo, quando houver essa separação, significa morte. Depois da morte, é o que Salomão falou ali, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria alguma. Ok? Porque não tem mais como nós fazer nada nessa terra. Todos os nossos sonhos que nós não realizamos vão ser sepultados juntamente conosco. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, Jesus falando, tá? Para dar a cada um, segundo a sua obra. Tudo que você fez vai ser recompensado. Pode ser eu não receber recompensa na terra. Fica tranquilo, é melhor ainda, porque você vai receber recompensa lá no céu. Você vai receber uma recompensa eterna, uma recompensa lá na eternidade, que vai durar para sempre, tá bom? Aqui vai durar esse pouquinho de tempo que a gente vive, mas lá vai ser eterno. Então será que nós temos formado, capacitado obreiros suficientes para cumprir essa grande comissão? A outra pergunta: e os jovens crentes, será que eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Será que nós passamos essa visão para os jovens cristãos, para que eles tenham esse mesmo cuidado, para que eles enxerguem a urgência desse trabalho? Se não, nós precisamos começar a fazer. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses? Ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? O versículo João 4,35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vocês dizem que tem tempo. Dá tempo ainda, amanhã eu faço, deixa para depois. Mas Jesus está dizendo assim, a hora é agora, o tempo é hoje. Porque a gente não sabe, irmão. Não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai acontecer o arrebatamento, não sabe se nós vamos perder a nossa vida. Então o dia é hoje, a hora é agora. Não tem tempo, não tem tempo. O tempo urge. Será que nós estamos prontos? Uma pergunta aqui, né? Será que nós estamos prontos para dar a vida por essa grande obra? É difícil falar isso, né? Mas será que nós estamos prontos? Atos 20:24. Mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, palavras de Paulo aqui, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui que a alegria dele é dar testemunho do Evangelho de Deus. Ele não se importa com a vida dele, não se importa com o sofrimento dele, ele se importa em cumprir aquilo que Deus colocou na mão dele. Então, se a igreja não atender o apelo divino da grande comissão, se houver omissão, se nós deixarmos de fazer, se tiver omissão por parte dos líderes, se os líderes deixarem de fazer, se os crentes ou os cristãos, melhor dizendo, não se disponibilizarem, não se dispuserem a ir ao campo, se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, não é porque eles não quiserem, é porque nós não levamos para ele. O que vai acontecer? Vai acontecer um duro juízo contra todos os negligentes. Existe a parábola a parábola dos talentos, que está em Mateus 24, do 45 até o 51, ele inicia assim: pois quem é o servo fiel e prudente, que o seu senhor o constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Ele constituiu para dar sustento ao seu tempo, para todos os servos, para todos os seus conservos. Aí vem o 46: bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Dando sustento no tempo certo para todos os demais, obedecendo a ordem que ele te deu, fazendo aquilo que é para você fazer, ou que eu tenho que fazer. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, 49, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Ébrios é o contrário de sóbrios. Ébrio significa bêbado. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, com os fingidos, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha só o perigo do negócio. Essa é a parábola do servo infiel. Eu falei dos talentos, né? Dos talentos é a próxima agora, tá? Essa é a parábola do servo infiel. Então, separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o perigo de não ser fiel ao Senhor. Aí tem agora sim a parábola dos talentos, está em Mateus 25, do 14 ao 30. Só vou ler o comecinho aqui e o finalzinho também, tá? Para que nós entendamos. Eu sei que você já conhece essa passagem, então rapidinho aqui, ó. Porque isto também
porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Olha só, então ele deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro, e partiu, foi para uma terra distante. O que ganhou 5, eu estou contando aqui, resumindo o que está dizendo no texto. Então esse que ganhou 5, ele negociou e granjeou outros 5. O que recebeu 2, negociou e recebeu outros 2. Mas aquele que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou. Olha o que o senhor dele diz quando ele volta: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Então, peraí, se você recebeu um talento, você tem que, no mínimo, entregar para alguém. Ele está falando aqui o banqueiro aqui, irmão, missionário. Se você não vai lá na obra missionária, você deposita o dinheiro na mão dele, que ele vai estar fazendo a obra, e você vai ter a recompensa, você vai ter o juro também. O Senhor vai receber o juro da tua mão. Entendeu? Então esse aqui é o banqueiro que nós temos que colocar o nosso dom, o nosso talento. Já que nós não vamos, nós temos que de alguma forma contribuir para que a obra continue acontecendo. De alguma forma, tirar-lhe pois o talento e dar ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então até aquilo que ele te entregou, que você não negociou, que você enterrou, vai ser tirado de você. Você não vai ter mais. Se for eu também, é claro, eu também não vou ter mais. Agora olha o versículo 30, a conclusão de tudo, o resultado final. Lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse é o perigo. Aí vem o segundo subtópico: pois me é imposta essa obrigação. Lembra do textuário? É ele aqui agora. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta. 1 Coríntios 9,16. De novo, textuário: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então a expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, ela tem 2 sentidos claros, segundo a revista aqui. Obrigação e também de punição. Então, pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Então é um ato de obediência a Deus. Pregar o evangelho é um ato de obediência a Deus. Então essa obrigação, ela também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta. Então nós temos uma obrigação de pregar o evangelho. Se nós recusarmos, nós vamos receber uma punição. Então pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas é o que? É uma ordem divina. O resumo desse tópico diz que pregar o evangelho é a obrigação de cada cristão, ou de todo cristão. Para nós concluirmos a lição, há um propósito divino quanto a proclamar o evangelho ao pecador. Então existe esse propósito, existe esse chamado. A quem? Aos pastores, aos líderes, aos missionários? Não, a todo cristão, todo crente. Então nós não podemos desviar 1 milímetro que seja desse propósito. Pode ser, porque 1 milímetro é tão pouco, não é quase nada. Então esse é o pensamento nosso, não é? Mas agora você imagina uma jornada de 1000 quilômetros, e quando a gente inicia, existe um caminho para você trilhar daqui até aqui, existe um caminho. Aí vamos supor que 1 milímetro você sai fora desse caminho. Você saiu só 1 milímetro fora desse caminho. Aqui é o caminho. Quando você sai 1 milímetro fora, o que vai acontecer depois desses 1000 quilômetros? Lá na frente, o que vai acontecer? Olha o seu objetivo e olha o seu destino. Olha onde você está chegando. O seu objetivo e onde você está chegando. Por causa de 1 milímetro. Então, dependendo do... Então, irmão, não podemos desviar nem 1 milímetro, porque no final a diferença vai ser muito grande. Isso aqui não tem problema. Isso aqui não dá nada. Porque isso aqui é só uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada vai aumentando. A tendência é ir piorando as coisas. Imagina, né, o que acontece lá no final. Então, esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Qual que é esse propósito, Valdecir? Pregar o evangelho, levar Cristo que ainda não o conhecem. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.